Eu vou falar então para vocês especificamente dos ácidos nucleicos. A gente chama os ácidos nucleicos de alfabeto químico da vida. Os ácidos nucleicos. Qual que é a importância dos ácidos nucleicos? Né? Muitas vezes as pessoas nem sabem quais são os ácidos nucleicos. Vocês lembram quais são? RNA e DNA. Esse A é de ácido, porque a sigla é em inglês. Em Portugal eles chamam de ADN e ARN. Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Então, uma pergunta. Isso daí faz parte do nosso dia a dia? O que vocês acham? Faz parte do nosso dia a dia de alguma forma? Karen, Sibeli? RNA e DNA. Faz parte do nosso corpo. Tudo gira em torno disso. A gente envelhece por culpa do nosso material genético, digamos assim, em relação ao nosso material genético. O envelhecimento está diretamente ligado ao nosso material genético. E é um tema atual, hoje em dia, isso daqui. Lembra que há alguns anos atrás a gente falava de clonagem, a gente falava de sequenciamento genético, genoma humano. Lembram disso? Falava pra caramba na televisão. Então isso daqui é super atual. Isso daqui é super atual. Na verdade, isso daqui, vocês vão ver que isso aqui é o futuro. A gente faz teste genético de doença. A gente faz testes genéticos de características ligadas à produção animal, por exemplo. A gente desenvolve medicamentos com base no conhecimento dos ácidos nucleicos. Desenvolvimento de produtos PET, agropecuários, clonagem, melhoramento genético, seleção e edição de genes. Nos Estados Unidos você já pode escolher a cor dos olhos do seu filho se você tiver dinheiro. Você já pode editar o DNA em algumas características. Você pode tirar doenças, por exemplo, que tem na família. A terapia gênica de células-tronco. Células-tronco tem a ver com material genético. A pessoa perde o movimento das pernas para baixo, ela faz uma terapia gênica lá, com células-tronco, ela pode voltar a mexer. Isso já foi feito com ratos e macacos, cachorros, um monte de vezes. O preconceito genético, isso aqui vai ser uma coisa que vai ter no futuro, muito provável que tenha. Tem aquele filme que se chama Gattaca, que fala sobre isso. Justamente por causa dessas pessoas que vão ser editadas geneticamente, elas vão ser, digamos assim, mais aptas a desenvolver determinadas atividades, determinados trabalhos do que as pessoas normais, porque elas vão ser, digamos assim, mais perfeitas. A gente não, a gente depende do acaso. Computação em DNA, isso daqui já tem computador de DNA, só que ainda é bem, pelo que eu vi assim, é bem rudimentar, assim, bem simples, ele não faz grandes coisas. Mas isso daqui é o futuro, computação em DNA. E epigenética, isso daqui hoje em dia está explicando muita coisa. A gente acreditava que o RNA, ele, digamos assim, ele basicamente desenvolvia algumas atividades lá e tal, mas não é tudo o que a gente sabe que ele faz hoje. Epigenética tem relação com como o gene vai se expressar, como aquela doença vai se expressar. Por que ela não se expressa em determinado momento e depois ela passa a se expressar? Isso é epigenética. Tem relação com autismo, por exemplo, tem relação com doenças autoimunes, por exemplo. Então, isso aqui, com certeza, é o futuro. Isso aqui é o futuro. E aí a gente já tinha comentado sobre as moléculas formadoras de vida. A gente tem os carboidratos, que está ligado ao metabolismo energético diretamente. Os aminoácidos, que formam as proteínas, está relacionado com a estrutura. As vitaminas, elas são biocatalisadores e são antioxidantes. Catalisador é quando você coloca uma substância numa reação química, que ela vai melhorar o desempenho daquela reação química. E ela vai sair do fim. Ela não vai ser consumida na reação. Isso é um catalisador. E antioxidante é que combate radicais livres. No livro de cosméticos vocês vão ver bastante coisa sobre antioxidantes. Os lipídios também têm relação com o metabolismo energético.
E os ácidos nucleicos armazenaram e transmitiram as informações genéticas. Então, a gente tendo o material genético, a gente consegue fazer outro ser vivo daquele. Então, a estrutura química, né, dos ácidos nucleicos, elas são sequências de polinucleotídeos, ou sequências polinucleotídicas. Então, poli é muitos, nucleotídeo é uma estrutura química. A gente representa assim o nucleotídeo para ficar fácil de entender. Mas é uma substância. A gente representa assim com bolinhas, quadradinhos. Então ele tem essa parte aqui, ele tem essa aparência. Os nucleotídeos, eles são, digamos assim, as letras do alfabeto. A gente já vai ver por quê. Então, como que eles se conectam entre si? Eles vão se conectando, ó, tem os três aqui, por ligações fósforo-diéster. Isso daqui conecta um no outro. E aí, aqui a gente vai ver o que são essas partes. Então, tudo isso daqui eu chamo de nucleotídeo. Só isso daqui eu chamo de nucleosídeo. O número 1 aqui, o número 1 é um fósforo, um grupamento fosfato, na verdade. O número 2 é um açúcar de 5 pontas, uma pentose. O número 3 são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas dão identidade ao nucleosídeo. Aí ele começa a chamar nucleotídeo. Então, se eu tenho só 1 e 2, eu tenho um nucleosídeo. Se eu tenho 1, 2 e 3, eu tenho um nucleotídeo. E a pentose ela pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxirribose. Esse termo desoxi é de tirar o oxigênio. Então é uma ribose com oxigênio a menos. Por isso que é desoxirribose. E aí, a gente tem as bases nitrogenadas, né? Aqui está a fórmula química das bases. Ó. Adenina, guanina, citosina, timina, uracila. Então o número 3 pode ser qualquer uma dessas aqui. Quando entra a adenina aqui, isso daqui tudo é uma coisa. Quando entra a guanina, isso aqui tudo é outra coisa. Então por isso que ele dá a identidade ao nucleosídeo que a gente fala. É por isso. E aí, né, a base nitrogenada confere identidade à molécula e ela passa a se chamar nucleotídeo. E aqui eu vou ter as purinas e as pirimidinas. O professor de cursinho ensinou assim para a gente lembrar, né, as purinas. É AG, né? Água pura. Aí você lembra que são as purinas. E aí o que resta é pirimidina. Então, aqui é a estrutura do RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. Ele é uma fita simples, ó. Essa daqui é a estrutura química dele, ó. E aqui, essa parte vermelha aqui, estão as bases nitrogenadas. E aí eles estão ligados por esse negocinho azul aqui que eu coloquei, essa setinha, que são as ligações fósforo-diéster. Por que fósforo-diéster? Porque ela está ligada no grupo fosfato, ó. E essa é a estrutura, é isso. Então ele é fita simples, ele pode dobrar sobre ele mesmo, por exemplo, é o RNA transportador, aí ele fica parecendo um U assim. Aí ele se enrola sobre ele mesmo e fica no formatinho de U. Ele é encontrado dentro e fora da região do núcleo da célula. Aqui a gente está falando de célula eucarionte. Lembra que célula procarionte não tem membrana nuclear. É uma molécula versátil. A gente sabe que hoje existem centenas de tipos de RNA que fazem um monte de atividades. E aí a gente tem duas classes. A gente tem os codificadores de proteína e os não codificadores de proteína. Os codificadores de proteína vão ser aqueles que vão ser lidos pelos ribossomos. Lembra dos ribossomos? Que é duas bolinhas, tal, aí uma bolinha
e também no caso do próprio RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro ele é feito a partir do DNA. Imagina que você abre um livro, você está abrindo a molécula de DNA, aí você acha lá a receita que você quer fazer, aí você pega um papel e copia da receita. Esse papel seria o seu RNA mensageiro. Então ele está transportando a informação que estava no livro para outro lugar. E aí tem papel estrutural também, mas só que não é propriamente estrutural, na verdade. Ele está lá junto com a estrutura da célula. Da célula não, perdão, do DNA. Só que ele não tem um papel de estrutura. Ele está ali porque ele ajuda a regular os genes. Ele pode silenciar genes, por exemplo. Os genes param de operar, de funcionar. Opa! Aí, assim, estrutural por causa dos ribossomos, né? Os ribossomos ele tem papel estrutural mesmo, faz parte dos ribossomos. Aí a regulação gênica que eu falei, ele está junto com o DNA lá, só que ele não faz parte da estrutura em si, parte estrutural. Ele vai regular os genes. A gente tem os RNAs de interferência, que a gente chama. Função de catalisador, a gente tem as ribozimas. Essas ribozimas, elas que vão fazer essa ligação fosfodiéster aqui, que vão ligar os nucleotídeos. Então tem um monte de funções. A gente normalmente, na colegial, no vestibular, é RNA mensageiro, transportador e ribossomos. E sinalização celular também. Também participam da sinalização celular. Alguns tipos de RNA. RNA de interferência. E aí, o DNA. O DNA, ele é dupla fita. Por isso que a gente tem aqui um lado e o outro lado de cabeça para baixo. Não é que está de cabeça para baixo? E essa característica, a gente fala que é antiparalela. Você pega aqui? Aham. Ó, aqui o DNA igual a gente desenha ele, né? Dupla S. Tá vendo? Aí aqui eu cheguei mais perto, consigo ver aqui os nucleotídeos, ó. Estão vendo? Os nucleotídeos e as bases. Estão vendo que aqui está invertido? Ó. Aqui, essa pontinha está para cima, aqui essa pontinha está para baixo. Então elas são antiparalelas. E aí, a gente consegue ver aqui outra coisa. Essa parte aqui, que tem a bolinha e esse açúcar com 5 pontas, ele forma como se fosse uma estrutura, como se fosse uma barra, como se fosse uma viga, como se fosse um pedaço de madeira. Não é? Olha aqui, ó. Tá vendo? De um lado e do outro. Ó. Isso aqui é como se fosse um esqueleto do material genético. E aí, essa característica de antiparalela, a gente representa assim: 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Isso daqui mostra, né, a direção do RNA. Ele sempre vai crescer na direção 5 para 3. Quando for acrescentar a molécula, acrescentar as coisas, ele for ser lido, ele sempre vai ser lido nessa direção 5 para 3. Então, se o gene estiver desse lado, vai ser lido daqui para cá. Se for desse outro lado, vai ser lido daqui para cá. Digamos assim. Para vocês verem como que é complexo, né, a vida é complexa. Né, como que as células são complexas. Então a gente encontra o DNA sempre dentro da região nuclear, sempre dentro da carioteca. Lembrando que as mitocôndrias têm DNA e que os cloroplastos têm também. E os nucleotídeos, eles são unidos por ligação fosfodiéster, como a gente viu antes. E o que une as fitas? O que faz essas fitas juntarem? Tem um lado da fita e tem outro lado. Olha, é o H, que é o hidrogênio. E aí a gente vê que algumas bases hidrogenadas, ó, tem duas pontes de hidrogênio, e algumas eu tenho 3, ó, tá vendo? Então, citosina e guanina é 3, adenina e timina é 2. Ou
adenina e uracilo, que aí no caso do RNA também, né? Só que não faz ele não parelha assim, né? É diferente. Então, as diferenças, né? Além de você fica simples, outro você fica duplo. Então tem a ribose, que é o açúcar, que é diferente. Ó, estão vendo aqui, ó? Eu tenho um oxigênio dos dois lados e aqui eu tenho só de um. Por isso que é desoxi. Aí as bases nitrogenadas que vão entrar aqui, né? Aqui está o glutamato fosfato, aqui está o açúcar, aqui está o glutamato fosfato, o açúcar. E as bases nitrogenadas elas são diferentes, ó. No RNA vem um U no lugar da timina. E existem só essas bases nitrogenadas aqui? Na verdade não, existem outras bases raras também, só que a gente nem estuda isso, por exemplo. A iosina, por exemplo. Opa, eu pulei. Não, é isso. Então, a conclusão, né? A estrutura de toda a proteína e, por fim, de cada biomolécula e componente celular é um produto de uma informação programada. Consegue entender que é uma informação programada o negócio? Como uma receita de bolo, a partir de uma sequência polinucleotídica do DNA. Logo, podemos dizer que os ácidos nucleicos são o alfabeto químico da vida. Só que hoje a gente entende isso de uma maneira um pouco diferente. A gente entende como se fosse uma máquina mesmo. Imagina que você tem uma máquina que faz pinico e uma máquina que faz copo. A regulagem da máquina vai definir se ela vai fazer um pinico ou se ela vai fazer um copo. É a regulagem da máquina. O nosso material genético seria uma coisa mais ou menos assim. Então, ele tem uma regulagem para funcionar corretamente. Quando ele está desregulado, a gente tem autismo, a gente tem obesidade, a gente tem ansiedade. Tudo isso está relacionado com como os genes funcionam, como os genes operam. A epigenética, vocês vão ver daqui para frente, né? Cada vez mais vai ser uma coisa falada nas mídias e tudo mais. Aqui os livros que eu usei. E é isso aí.